Filipenses 2, de 12 a 16. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, em outras versões, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus que opera ou que efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Nós vamos falar como eu desenvolvo a minha salvação. Amém? Pai querido, eu te louvo, ó Pai, por cada um que está aqui, os irmãos que estão assistindo agora, que irão assistir depois. Abençoe cada vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer a tua obra, falar com cada vida. Ó Pai, quebrar, ó Pai, todo e qualquer coração de pedra. Ó Pai, todo conceito humano que seja destruído em nome de Jesus. Que os conceitos do Senhor, os preceitos do Senhor sejam estabelecidos em cada mente, em cada coração. Ó Pai, nós apresentamos nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, ó Pai, mostrando o caminho, a direção, ó Pai, o rumo que cada um de nós precisamos tomar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o Senhor me falou que ia fazer, e eu tenho certeza que fará, algo tremendo hoje. Amém? Guarde essa palavra e fique atento, em nome de Jesus, durante toda essa ministração, em nome do Senhor. Amém? Irmãos, como eu desenvolvo a minha salvação? Como eu desenvolvo a minha salvação? Exatamente no versículo 12, né? Ele dá a resposta, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, de forma bem simples, primeiramente pelo amor, nós operamos, desenvolvemos a nossa salvação pelo amor, porque nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Tudo é pelo amor. Tanto é que por amor Deus mandou Jesus, por amor Jesus morreu por nós. Atingidos pelo amor, fomos salvos e estamos prosseguindo no caminho do Senhor. Amém? Então, primeiramente, precisamos amar o Mestre. Precisamos ter uma vida voltada em amor ao próximo, à nossa família, ao reino de Deus. Aí tudo dá certo. Amém? E até mesmo pelo texto ali, olha, com reverência e temor. Amém? Reverência e temor. Na palavra está temor e tremor. Esse temor se entende como reverência. E o tremor como temor de Deus. Amém? Então precisamos ter reverência e temor. Amém? E é uma palavra, são duas palavras que andam juntas, né? Eu não vejo elas separadas. Reverência e temor de Deus. Se você olhar o que é temor, vai dizer, olha, é reverência. Se você for ver lá o que é reverência, basicamente é o respeito às coisas sagradas. E temor também. Então elas se completam, né? E nos dá facilidade a entender. Irmão, só teme quem vê pela fé o Senhor. Pelos olhos da carne, né? Ou pelos olhos espirituais. Amém? Como é isso que eu estou falando? O ímpio, ele não teme, não tem reverência para com as coisas. Ele tem um respeito, tudo que é sagrado, né? Mas não tem o temor, a reverência de um cristão.
porque eles não veem o reino espiritual. Eles não veem a eternidade. Para a gente ter uma ideia, em Apocalipse 1, 17 e 18, fala lá da visão, né, de João. Eu só vou fazer uma introduçãozinha ali, né? Não vou ler muito. Mas, basicamente, o Senhor se apresentou lá para João. E se você for ver, olha só. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Olha a visão a nível espiritual. Então, ele estava com temor, tremor, reverência, estava com tudo, né? E ele pôs sobre mim, isso eu estou olhando Apocalipse 1, 17. E ele pôs sobre mim a sua destra, no caso a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Era Jesus. 18. Eu que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu quero colocar? Que João viu. Ele caiu, não aguentou mais. Se prostrou. Sabe, irmãos, na nossa caminhada, sempre teve alguns momentos sobrenaturais que marcam. Marcaram e marcam e marcarão a nossa caminhada com o Senhor. De visão, de sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural. De uma forma palpável. Quem vê isso tem reverência, tem temor, sabe? Então nós precisamos ver o Senhor. Mesmo que você não veja, muitas das vezes, aí uma fala, olha, eu vi isso, isso e isso. Pergunta para mim, eu não vi nada, mas eu sei o que está acontecendo. E irmão, uma confirmação, que muitas das vezes o que ela vê, ela fala, eu vi tal coisa, vamos orar, resolve. Você entende, irmão? Você já imaginou você estar em oração por alguém, se você entender com os olhos espirituais que o Senhor está mandando anjos para com aquela pessoa, de repente guerreando contra as trevas, tirando todas as hostes do mal que está oprimindo aquela pessoa. De repente você pode ver que você está orando por alguém, essa pessoa podendo ter algum acidente, algum caminho de morte, e os anjos do Senhor estão guardando, protegendo pelas suas orações, pelas nossas orações. Será que você consegue ver isso? Talvez, irmãos, alguém tenha até um decreto de morte. E pela oração, o Senhor manda o anjo do Senhor e é rasgado e fala, não será agora. Você entende? Será que podemos ver? Será que podemos ver? Alguém que a gente está intercedendo para que conheça o Senhor. Essa pessoa está ali, talvez em algum local, não está nem aí. Mas o Espírito Santo do Senhor manda um anjo e toca nessa pessoa. Essa pessoa se quebranta do nada. Irmãos, nós já vimos testemunhos tremendos. Tem um rapaz que uma vez falou que estava numa boate, um negócio assim, desviado. Ele parou, falou assim, olha, deu aquele temor dele. Ele largou tudo e foi embora. Foi embora. A mãe dele orava de noite por ele. De noite. É o poder da intercessão. Nós precisamos ver esse mundo espiritual com fé. Ou você vai ver pelo carnal, você vai ver os anjos, as trevas, né, agindo e você intercedendo. Ou você vai ver pela fé. Tenha fé. Entenda isso.
Sabe, irmãos, eu te digo, muitas das vezes eu me entristeço. Quando irmãos queridos, né, pessoas, olha, tem tal coisa, né, não dá aí para ir, eu estou em tal. Irmão, aqui é um encontro com Deus, irmão. Não é para a gente bater papo ali, então. É uma adoração a Deus. É meu maior compromisso durante a semana. Meu maior compromisso. Não é só agora que eu estou ministrando, não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Pode perguntar meus filhos. Sempre foi. Será que nós estamos dando prioridade ao nosso Deus? Será? Será que nós estamos vendo a nível espiritual? Fica difícil, né? João viu lá Jesus e... Oi, Jesus, olha, tudo bom? Você, né? Ressurreto aí, tranquilo, né? Você já imaginou, irmão? Ele se prostrou. Fogo da unção, da presença de Deus. A pessoa precisa ter uma experiência com Deus. Sabe? Uma experiência. Deus, irmãos, Ele vai em corações que o querem. Verdadeiramente. Que renunciam. Ele está buscando pessoas com coração. Que não fica dando desculpinha. Irmão, é legal. Você e Deus. Você e Deus. Eu sei o que eu quero. Amém? Irmãos, e temor, muitas das vezes, eu quis colocar aqui, até coloquei no finalzinho, para a gente... Olha, segundo Lutero, que é o Martim Lutero, o pai lá do protestantismo, né? O homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. O temor santo, por outro lado, é proporcionado por Deus, o que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus, obedecerem os seus mandamentos e aborrecerem e evitarem todo mal. É o princípio da sabedoria, como está em Salmos 111:10. É a sabedoria, é o segredo da retidão, como está em Provérbios 8:13 e Provérbios 16:6. É uma característica daqueles de quem Deus se agrada. Está em Salmo 147:11. Irmãos, Deus se agrada em quem o teme, em quem reverencia Ele, em quem busca o Senhor. Até para orar, não ora de qualquer jeito, não. Busca o Senhor, né, no seu momento, no seu canto, em todo o tempo, mas sabendo que Ele está te ouvindo, o Senhor se agrada disso. É o dever de todo homem, como está em Eclesiastes 12:13. Todo homem. E é uma das qualificações divinas do Messias, como está em Isaías 11:2 e 3. No 3 que fala sobre isso, o temor. Depois vocês leem. Então, o Messias, Jesus, ele temia o Pai. Porque senão nem Messias ele seria. Você entende? É lógico, ele tinha amor. Entenda que o temor, ele é uma consequência do amor. Quem ama, reverencia, teme, obedece, tal. Por amor. Amém? Deus não aceita nada de qualquer jeito, não, irmão. Bênção, né? Irmãos, no Novo Testamento, em geral, a ênfase recai sobre Deus como alguém amoroso e pronto a perdoar. Aquele que, por meio de Jesus, dá aos homens o espírito da filiação, ou seja, de filhos de Deus, como está em Romanos 8:15. Não obstante, permanece o temor reverente,
por parte do crente do Novo Testamento, pois o caráter admirável de Deus não sofreu qualquer alteração. E há um dia de julgamento, e haverá um dia de julgamento a enfrentar. 2 Coríntios 5:10. Amém? O temor de Deus estimula o crente a procurar a santidade. 2 Coríntios 7:1. E isso se reflete em sua atitude para com os seus irmãos na fé, como está em Filipenses 5:21. Amém? Então, o temor de Deus, mesmo na nossa época, a era da graça de Deus, ele deve ser algo praticado e reverenciado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a parte A do versículo 12, você viu? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Aí ele fala da operação. Então, eu dou ênfase aqui, obedeça quando ninguém está te olhando. Isso é uma forma de temer o Senhor. Obedeça sempre. Não quando alguém está fiscalizando, está vendo. Não, irmãos, isso em todo lugar. É no seu trabalho, na rua, em casa. Isso você vai, assim você será fiel à sua esposa, ao seu marido, tudo de bom. Não seja alguém que só produz ou anda correto quando há uma fiscalização direta. Não faça isso. Dê sempre o seu melhor. Faça como para o Senhor. Obedeça de coração. Isso agradece a Deus. É a gente obedecer também os mandamentos do Senhor de coração e não por pressão. Amém? Não por querer ganhar alguma coisa. Eu vou obedecer que eu vou ganhar. Igual criancinha. Faz isso que eu te dou uma balinha que eu te dou. Não, obedeça por amor. O que você vai ganhar? Você vai ganhar tudo obedecendo. Vai ganhar a bênção de Deus, tá bom? Tá bom. A gente tem que até ensinar isso para as crianças. E não pensar que tudo é uma troca. O amor. Aí você fala assim, por que eu cuido de você, minha filha ou meu filho? Por quê? Estou com interesse em você? Sim, que você seja abençoada. Isso, então, da mesma forma, a gente tem que fazer com Deus. Por amor. Amém? Ponto 2 aqui, colocai a parte B, né? Como é que seria? Desenvolver, né, operar a vossa salvação seria colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor. Colocar em prática. Amém? E temor a Deus. Não é a salvação pelos nossos próprios méritos. Muitas vezes a pessoa pensa assim, então tem que fazer as coisas para ser salvo. Não é isso. É que quando nós fomos salvos pela graça, devemos exercitar agora a nossa fé em Jesus Cristo, prosseguindo em conhecê-lo e buscando a santificação. Então você é salvo e busca cada vez mais conhecer o Senhor, crescer e se desenvolver. Como está em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Meu amigo, que texto maravilhoso, hein? Segui a paz com todos, ou seja, tenha paz com todo mundo. Seja um homem de paz, uma mulher de paz. E se santifique. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Mas, irmãos, olha como é que é de Deus. Vamos ver o versículo 15, Hebreus 12:15. Olha só. Que é uma consequência desse versículo 14. Viu? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se
prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Raiz de amargura. Ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, do amor, do perdão, dessas coisas, de graça. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Raiz de amargura. Irmãos, é o que impede muitos de crescerem na vida cristã. É o que impede muitos das pessoas se desenvolverem, de serem usadas pelo Senhor, de terem comunhão com o Senhor, de verem o mundo espiritual. Raiz de amargura, o que é isso? Irmão, se você não for sarado, não tem como avançar, como servir o Senhor. Não tem como. Amém? Raiz de amargura. Somos sarados, curados pelo perdão. É lógico, por Cristo Jesus, por tudo que Ele fez e tal, e pelo perdão. Nós precisamos perdoar. O perdão é um remédio por Deus, dado por Deus, para a cura dos traumas do passado, dos conflitos, das amarguras do passado. Raiz de amargura. Engraçado que a raiz está lá escondidinha. Tem alguma coisa? Não, tá legal, tá tudo bonito, o terreno tá limpo. Aí começa a brotar uma amargurinha aqui, outra amargurinha ali, outra lá. Mas que desgrama essa amargura estava aí. Porque você não arrancou na raiz. Irmão. Você só passou ali o facão ali, fez um negócio mais ou menos. Só sai com perdão. Aí o anjo de Deus vai lá e arranca. Tudo aquilo que o pai não plantou será arrancado. Aí vai com raiz e tudo, irmão. Sabe por quê? É muito grande, irmão. A raiz é muito grande. Não é um negocinho. Uma vez eu estava uma árvore muito grande atrás de casa. Quando eu estava lá em Itajubá. Olha, o rapaz, pagamos acho que uns 2 rapazes para tirar. Eu vou dizer para você, quando ele falou o preço eu achei caro. Quando eu vi ele tirando, eu achei muito barato. Achei barato demais, irmão. O trabalho que eles fizeram e não arrancaram tudo não. Era um tronquinho assim que estava. Eu falei, tá impedindo aqui. Mas o negócio era muito profundo, irmão. E ia para tudo que é lado. Gigante. Só Deus para arrancar. E é pelo perdão. Amém? Aí arranca tudo, irmão. Quem não perdoa está, muitas das vezes, tu está falando palavras fortes. É isso mesmo. Vai digerir depois. Tá bom? Quem não perdoa está nas mãos do inimigo. Aí você coloca o nome do inimigo do jeito que você quiser. Nem vou ficar falando aqui. Mas quem não perdoa está nas mãos do inimigo. Gente, eu estou falando de caminhada cristã. Eu estou falando, e é uma confirmação. Os irmãos mais experientes também confirmam. Pode. Por quê? Irmãos, nós temos acesso a Deus somente pelo perdão em Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus. O Pai Nosso diz assim: perdoa nossas dívidas, ó Pai, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Peraí, você tem perdoado a quem tem ofendido você? Não, é que... mas a pessoa... Então você não tem o perdão de Deus, simples assim. 1 e 1 é 2, acabou. Não tem meio termo. Mas você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe, ele me abandonou. Você vai arrancar. Mas e aí? Jesus morreu. Pagou tudo. Olha, o que você recebeu, o que você fez para receber esse perdão,
Nada. Morreu na cruz? Mesmo se morresse, não ia valer nada sem Jesus. O que eu tenho que fazer? Perdoar de coração. Mas a pessoa não merece? Eu não estou falando aqui se ela merece ou não. Perdoa. E se livra dessa bomba nuclear. Bomba nuclear. E tá... qualquer hora explode. Perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Você vai ver, sabe, irmãos, quando você perdoa, parece que muda a sua concepção sobre a outra pessoa. Aquela pessoa que te fez mal, tira aquela coisa ruim. A amargura, a raiz de amargura, viu? Vai embora, acabou. Você acha a pessoa até legalzinha, sabe? Você fala, poxa, né, que a pessoa merecia um perdão mesmo, né? Eu que... Você entende o que eu estou falando? Você começa a olhar o lado da outra pessoa, irmão. É assim mesmo. E o inimigo, ele vai te testando na caminhada, se você perdoou mesmo ou não. Ele vai te cutucando. Vou dar um exemplo para você, muito rápido, bem rapidinho. Eu perdoei um rapaz, sem ele saber. Me deu um golpe aí um tempo atrás. Muitos anos atrás. Deve ter sido em 88, 89. Pouco para você. Me deu Eu passei um bom tempo muito chateado. Não tanto pelo valor, que era um valor considerável. Hoje seria uns 15, 16 mil, por aí. Mas mais pela mentira dele e pelo golpe, assim, né? E era uma pessoa conhecida do trabalho, tudo mais. Então, fiquei muito chateado com isso. Fiquei muito chateado. Muito, que eu não quero nem falar como eu estava chateado com ele. Né? Você entendeu, né? Muito chateado. Muito, muito. O extremo de chateado que você pode imaginar. Eu estava com ele. Ele falou assim, olha, tal... Eu não vou dizer a história toda. Tudo bem. E era uma questão de acidente da família que precisava socorrer. Eu estava com esse recurso na época, eu fui e ajudei. Mês que vem aqui. Não fui lá mês que vem, olha. Não quero nada, só quero dar poupança, te ajudar. Volta mês que vem, até hoje, irmão. Você entendeu? Depois estava me evitando, coisas assim. Aí toquei no coração, mandei falar com ele, que a pessoa assim nem atende o telefone. Aí mandei alguém do setor dele falar com ele que estava perdoado. Perdoei. Glória a Deus. Amém? Se ele viesse trazer o valor aqui, eu não queria. Olha, passa para outro lugar, entrega para uma entidade, mas eu não quero, porque eu já te perdoei. Amém? Isso já está resolvido há anos, irmãos. Há anos. Não todo esse tempo, porque eu demorei um tempo para tirar essa raiz de amargura. Amém? Mas Deus é maravilhoso, né? Irmãos, pouco tempo agora, deve ter umas 2, 3 semanas, um mês, sei lá. Um amigo, esse é irmãozão, o cara é um amigo do peito, desde aquela época. Mais especificamente, desde 87 eu conheço ele, uma pessoa maravilhosa. Tempo, né, irmão? Desde 87, é uma pessoa maravilhosa. Aí ele falou, olha, juntamos um pessoal que trabalhamos junto, né? Aqui, ó, fulano de tal, aí tirou uma selfie, e era o cara. E tal, fulano de tal, nosso amigo. Rapaz, eu já ia falar na hora, eu ia mandar um áudio. Manda esse cara, manda ele, lembra ele que ele está me devendo até hoje. Veio aquilo aí natural, sabe? Eu já ia mandar o áudio, falei, peraí, Deus, eu perdoei ou não perdoei? Não. Aí eu falei assim, digitei, né, irmão, para não me emocionar muito, né? É sempre bom rever os nossos amigos. Ponto. É muito bom. Glória a Deus. Né? Irmãos, o Espírito falou isso. Mas a carne ia falar assim,
Manda esse picareta aí, ó. Mal pagador, mentiroso, safado. Mas é isso aí, irmão. A carne é isso aí. E estava no meu direito. Mas quando eu fiz isso, eu já saí dessa esfera. É um amigo. É um amigo. Amém. A gente vê diferente, irmão. E é de coração que eu digo isso. Aquela raiva, aquela coisa, foi tudo embora. Glória a Deus. Amém? Então precisamos tirar essa raiz. O perdão, ele faz isso. E nós saímos das mãos do inimigo. Quem perdoa, ele sai. E é imediatamente. Irmãos, infinidade de pessoas nós atendemos. E quando a pessoa não perdoa, ela fica numa situação forte ali. Mas quando ela perdoa, o inimigo perde a força. É na hora. A pessoa libera o perdão, a gente leva a pessoa a orar e ela acabou. Está liberada. O perdão liberta. Amém? Tudo em Cristo Jesus, tá? Resolva o passado. Talvez alguma perda, algum abandono, alguma coisa. Então muitos ficam presos ao passado, irmão. Viu aí? A situação que eu disse. Isso daí, olha. Isso daí não é quase nada do que eu já passei, irmão. Não vou dizer para você o que é. Né? Vai ficar a ministração toda de. Mas resolva. Você teve alguma situação lá no passado recente ou muito longe, que está ainda no seu coração? Perdoa. Peça perdão. Se a pessoa já faleceu, fala com Deus. Senhor, eu perdoo fulano de tal que fez isso contra mim. A pessoa faleceu já e você está em débito com essa pessoa. Pede perdão ao Senhor. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Fale com Ele. Você vai ficar livre, limpo. Glória a Deus e agradeça a Deus por tudo. Tire de você esse senso de justiceiro. Irmão, não somos nada, irmão. Sabe aquele negócio? Mas a pessoa... E você? Você é santona, santão? Irmão, o que eu mais tenho é defeito. É verdade. Se for olhar bem para mim, olha. Todos nós somos falhos. Mas nós temos que ter o coração do Senhor. Perdoar. Ser humilde. Sabe? Andar com a cabeça erguida. Né? Ou seja, fazendo o que é certo. Mas sempre humilde. Perante todos. Considerando os outros superiores a si mesmo. Assim, você entra e sai de todo lugar na paz. Né? Glória a Deus. Benção. Então, resolva isso em nome de Jesus. É necessário, fundamental, para o crescimento espiritual, que o cristão procure aprender todos os dias e também aproveitar as atividades da igreja e a comunhão com os irmãos. Amém? Então aproveite todo o tempo. Tem uma reunião? Aproveite. Conversa com o irmão. Ali você está aprendendo. Irmão, nós temos irmãos aqui tops. Eu digo de coração, eu conheço crente, irmão. Vai por mim. Tem cara que vem, prega e tal. O Espírito Santo já fala, ó, é falso. Irmão, vai por mim, irmão. Não vai por pregação, não. O cara, pregação... De repente o cara está querendo dinheiro, irmão. Vamos jogar real aqui, irmão. Aqui a gente não fica fazendo curva, não. Qual é a sua motivação? Irmãos, olha, eu fiz 2 livros. Vou abrir meu coração para... Eu dou o meu livro mais do que eu vendo. Porque eu quero ajudar a pessoa. Eu fui fazer uma palestra num ambiente, num local. Aí tal, irmão, dei 8 livros assim. 8 livros. Aí chegou um rapazinho, falei, olha, quem não tem condição, estiver apertado, vem aqui. Aí chegaram 2, irmãos. Aí, não, eu gosto de ler agora. Irmão, toma um livro. Toma os 2 livros. O outro toma o livro. Aí eu expliquei para eles que maravilha, irmão. Como é bom. Qual é a minha motivação? Ajudar a pessoa. Ter lucro, ficar rico? Irmão,
maior riqueza são vidas. Vidas. E eu falo, os livros estão ali. Se você quiser, gosta de ler, vai lá e pega. Não precisa dizer nada não, irmão. Pega e Deus te abençoe. Ah, eu queria dar para alguém. Pega também e dá, irmão. Vai ser bênção na vida da outra pessoa. Amém? Qual é a nossa motivação, irmão? Qual é a nossa intenção de tudo? Então aproveite cada momento. A reunião da igreja tem de manhã, irmãos, 10 horas. Quando não é o último domingo, tem a escola bíblica dominical. É o mesmo modelo. As pessoas falam, o crescimento. Tudo bem. Se der para você vir, venha. Venha à noite. Glória a Deus por isso. Aprenda, cresça. Irmãos, nós temos meios também, as mensagens ficam lá no YouTube. Sabe qual o parâmetro que eu coloco? Nossa busca de conhecimento e aprendizado secular. A pessoa vai fazer uma faculdade. Irmão, você mergulha para estudar. Eu estava esses dias, não sei se era ontem, conversando com o Mateus, um pessoal ali na cozinha, né? Sobre o passado, estudava. Então a gente tinha um professor que o cara entrava falando e saía falando. Não escrevia nada e a prova era o que ele falava. E agora? Ou você é um gênio para... O que nós fizemos? Vamos gravar a aula dele. Ficava cheio de gravador, o cara falando, andando e o pessoal atrás. Era assim, ó. Professor doido. Aí o que a gente fazia? Transcrevia tudo que ele falou. Folhas. Xerox. Né? Antigamente era assim, né? Não tinha mídia, essas coisas. Era na base, era bruto. Tirava cópia Xerox e passava para todo mundo. Aí tinha uma escala. Hoje é você. O cara gravava e tinha que passar lá. Acho que a minha letra era tão ruim, eu digitava, ou pedia para ela me escrever, não sei. Você entende, irmão? Irmãos, nós temos a mensagem que fica no YouTube. Você pode ouvir novamente e devagar, parando, anotar, te ajudar na devocional. Você pode deglutir essa mensagem em alguns dias, mandar para outra pessoa. Você tem meios, nós temos meios aqui. Eu estava pensando, eu vou colocar o esboço também. Não, vou colocar o esboço não. O pessoal que vai anota aí. Aí é demais, pô. Você entende? Olha, nós precisamos romper e buscar os meios que nós temos, e o crescimento. A palavra de Deus, Bíblias com comentário. Irmão, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer, irmão. Amém? Então aproveite a mensagem que eu falei, né? Aproveite tudo. Reúna a tua família ao redor da palavra todos os dias. Ao redor da palavra, reúna. Mas a menininha está pequena. Ela já está aprendendo. Meus filhos já estão maiores, eu e uma mulher. Eu e a minha velha. Então pega a velha. Ou então pega o velho. Não interessa. Ou o novo. Não interessa. Pega ali. Vamos orar, meu irmão. Meu bem. Pega um versículo que seja. Orem. Ora pelos filhos. Se quiser filho, ora com o filho. Ora pelas coisas. Reúna pelo menos um momento ao dia em volta da palavra de Deus. Isso vai dar força. É o alicerce para o teu casamento, em nome de Jesus. Não subestimem o poder que há na palavra de Deus. É o poder transformador, restaurador e curador. Irmão, não subestime o poder que há na palavra de Deus. É o poder transformador, curador, restaurador. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Devemos colocar o Senhor como prioridade, como centro da nossa vida e da nossa família. O Senhor quer ser o primeiro em tudo, 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 tudo.
Ele quer ser o primeiro, irmãos. Ele não divide o espaço dele com nada e com ninguém. Nem com você. Ele quer ser o primeiro. Muitos irmãos amam tanto o marido. Ah, meu bem. Aí Deus olha, epa! Ó, primeiro aqui sou eu. Depois é o seu marido. Coloca as coisas nas ordens devidas. Outra esposa, não, a minha mulher é tudo. Espera aí. Eu que te dei a vida, e a sua vida está nas minhas mãos. Me honre acima de qualquer coisa, e você vai ter a vida. Senão posso te recolher a hora que eu quiser. Fica esperto. É desse jeito, irmão. Deus não quer ninguém no lugarzinho dele, irmão. Não tem os pódios? Aí alguém, mas eu quero... Opa, vai para lá. Aqui sou eu. Se coloque no seu lugar e coloque cada um no seu lugar, irmão. Aí dá certo. Você entende, irmão? Você sabe que isso está difícil hoje em dia? Sabe o que é isso? Falta de reverência e temor de Deus. Porque amor já, entendeu? O amor está em outra pessoa. Está em dinheiro, está em posição, está em cargo, está em tudo. Menos em Deus, irmão. Não vem me enganar, não. Menos em Deus. Amém? É verdade, irmão. Deus quer o primeiro lugar. Enquanto você não entender isso, não verás a glória de Deus. Irmãos, eu vou te falar com toda a sinceridade do mundo. Nesse período eu estava chorando. Sendo tomado tremendamente pelo poder de Deus. Eu estava escrevendo, já tinha feito a mensagem. Eu não estava aguentando nem escrever. A presença de Deus. Eu até orei a Deus, Senhor, a presença que eu senti, que eles possam sentir. Em nome de Jesus. Enquanto você não entender isso, não verás a glória de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Que sermão doido, hein? Mas é isso aí. Ele quer toda a honra. Você só dá tempo, prioridade para o que é mais importante para você. Eu coloco eu também, eu estou nessa. Nós só fazemos aquilo que a gente tem prioridade, irmão. Aonde está Deus nisso? Aonde está a honra? Aonde está a reverência, o temor, a glória, o amor? Será que eu entendo que é Deus? Será que eu amo a Deus mesmo? Será que eu entendo isso tudo? Será que eu estou... O que é isso? Não é verdade, irmão? Finalizando. Olha só. Como eu desenvolvo a minha salvação? Aí eu fiz 7 pontos para facilitar. Bem direto. Amém? Primeiro, me submetendo à palavra de Deus. Primeira coisa, eu desenvolvo como? Me submetendo à palavra. Então, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ouvir as mensagens, ter os irmãos para nos ajudar a crescer. Mas você viu algo na palavra de Deus? Opa, é isso? Eu estou fazendo de tal forma? Não quero mais. Eu vou seguir a palavra. Tira a dúvida e tal, é isso? Tem que ser cartesiano, irmão. Não é ficar dando curva, não. Entendeu? Jeitinho brasileiro. Mas de acordo com as circunstâncias... Não é uma ciência exata, é humanas, não é isso?
Não, irmão. Deus é reto. Deus é reto, irmão. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Busque fazer a palavra. Andar na palavra, viver a palavra. Irmão, já vi gente que não quer nem estudar a palavra. Sabe para quê? Para não saber o que tem que fazer. Irmão. Aqui, ó. Tem essa carinha de novo aqui, mas eu sou rodado, irmão. Tem gente que não, vamos. O cara não quer nem saber, irmão. Como tem uma música, deixa a vida, né, levar. Tá tão bom assim. Não é verdade? 2, buscando uma intimidade profunda com o Espírito Santo em todo tempo. Intimidade. Conversar com o Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que é esse negócio? Ele fala no seu coração. É uma consciência mais bem apurada. Irmãos, o Espírito Santo ele é legal, sabe por quê? Se a pessoa não der ouvido para ele, ele também não vai falar com a pessoa. É igual a gente. Você fala com alguém. Olha, mano, você vai... Chega uma hora, eu não vou falar mais. Não é assim? Você fala com alguém, fica dialogando com alguém que está... Eu ia falar uma palavra, né? Mas não vou falar, né? Que não está nem aí para você, irmão. Você fala e entra aqui, sai ali. Não, vou falar também. O Espírito Santo é a mesma coisa. Só que ele é manso, né? Ele é bom. Não vai ficar assim nervoso. Mas ele deixa de falar. Ele falou contigo, obedeça. Obedeça. Mas para que é isso? Não tem nada a ver. Ele tem um propósito. Se não é uma coisa errada, faça, irmão. Coisas simples. Amém? Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor. Era uma igreja gigante, era uma plateia, uma multidão. Aí o Espírito Santo tocou no coração dele, dá uma cambalhota. Ele fala, aí não. O achar que eu estou louco. Já imaginou uma multidão de gente, eu dar uma cambalhota aqui? Aí ele resistiu e tal, mas foi muito forte. Ele era aqueles assim. Eu procuro ser assim. Falou, faço. Pode ser um negócio mais doido que eu faço. Pode ver. Mas às vezes o Espírito Santo vai lá e fala, aquela pessoa no mercado tal, vou lá e falo. Vou lá e vou quebrando a vergonha, joga no lixo e vai lá e faz. É mais ou menos assim. Aí ele chegou e deu uma cambalhota. Deu uma cambalhota. Aquele negócio. Irmão, depois uma pessoa testemunhou que falou com Deus. Né? Se era ele mesmo e tal, que aquele pastor, alguém desse uma cambalhota ou era ele mesmo. Eu sei que aquilo ali foi uma confirmação, irmão. Coisa não tinha nada a ver. Mas para aquela pessoa era tudo. Você entende? Fique atento o que o Espírito Santo fala com você e você faz. Que ele vai estar contigo, amém? Não deixando de congregar. Então, você desenvolve a sua salvação como? Não deixando de congregar. Em outras palavras, irmão, vindo no culto, nas reuniões. Pelo menos, religiosamente, domingo à noite, irmão. E trazendo mais pessoas para a honra e glória do Senhor, para isso daí atingir outras vidas. O Senhor se agrada também, irmão. A pessoa pode ser curada, transformada, não deixando de congregar. Amém? Irmãos, eu fui escrevendo diretão, então eu vou ler para não perder nada. Está desiludido, desapontado? Busca um lugar que vai te amar. Talvez você bate crente aí, o cara está meio chateado. Vai para um lugar, não estou falando da nossa igreja, que vai te amar. Porque há pessoas que estão sendo tratadas como só Jesus, né? Só Jesus na causa, irmão. Busque outro lugar que vai te amar. Deus ainda conservou algumas igrejas que amam você. Não pelo que você tem, mas pelo amor a Jesus. Aqui, o amor de Deus reina.
Amém? Quem pode confirmar isso aí? Levante a mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Reina o amor de Deus. Um amor sem interesse. O interesse sim da pessoa crescer e ser abençoada. É tão sem interesse que a pessoa pensa até que tem um interesse. É verdade. Está se empenhando muito. Não é possível? É muito empenho. Quer um troco meu? Quer alguma coisa, irmão? Eu quero que você seja um filho, uma filha de Deus, poderosamente, usada pelo Senhor, que os céus tremam, que as trevas venham a fugir, você orando. Amém? É isso que eu quero, irmão. Glória a Deus. Quando eu vejo as pessoas ministrando, que a gente cuidou e tal, falando tremendamente, você não sabe a alegria que a gente fica. Você não sabe. Amém? Precisa ligar a luz apagar a luz lá. Amém. Então, como eu desenvolvo a minha salvação? Tendo reverência para com o Senhor. Amém? Tendo reverência. As coisas sagradas do Senhor. Irmãos, nem que, olha, é porque é consagrado a Deus. É o local que nós nos reunimos com os recursos do Senhor. Aqui é tudo do Senhor, irmão. É isso. Sabendo disso, que quando você vem aqui, você vem para um encontro com Deus Altíssimo. Não é pouca coisa, irmão. E Deus, ele é simplicidade, mas ele é coração. Ele está nisso, irmão. Não adianta igrejas mega, com tudo de bom, com ouro e tal, e não tem Deus, irmão. Deus está onde? Onde tem amor. Porque Deus é amor. Percebeu? Irmão, não leva a mão não. Se tem interesse, Deus está fora da jogada. Percebeu? Porque Deus não é assim. Amém? Tendo temor para com o Senhor. Amando o Senhor, não só de palavras. Já falei. 7, último. Sem Deus, não fazemos nada, nada, nada. E também não somos nada. Tudo somos do Senhor. João 15, 5. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Guardou essa partezinha? Sem Jesus, nós não fazemos nada. Não podemos nada. Não somos nada. Amém? Sem mim, nada podeis fazer. Aí você vai fazer a comidinha por Jesus. Você vai tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Em nome de Jesus. Amém.